Estamos iniciando mais um Papo 21, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que traça um panorama sobre as principais manifestações culturais deste século. Nesta edição, um debate sobre a importância do tropicalismo no cenário das artes brasileiras. Para falar sobre esse assunto, convidamos o cantor, compositor e poeta Jorge Maltner. Jorge nos fala sobre o seu envolvimento e a sua atuação no tropicalismo e nos brinda com alguns de seus sucessos, acompanhado pelo músico Nelson Jacobina. Confira agora os melhores momentos desse papo, gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza, que conta com a participação do poeta e professor de literatura Carlos Augusto Lima e a mediação do jornalista e compositor Dalton Moura. Maltner, eu abri esse papo com esse mote, 40 anos da Tropicália. Como vê a Tropicália com os olhos de hoje? Qual é a sua verdade ou as suas verdades? Quais são sobre a Tropicália? O tropicalismo, eu acho que, em primeiro lugar, a importância de Caetano e Gil nesse sentido do tropicalismo, que vai depois se tornar uma tendência assumida por vários outros, é que o compositor, e ele é um pensador, um escritor e é um líder de uma política que tem um partido invisível, tem uma missão histórica de transformar o mundo também. Esse primado da visão de modificação ética, estética, social, é a primeira vez que rompe com essa força, sem ser uma força dogmática, como eram as forças dos CPCs, que já vinham com toda a consciência social da história, da visão da esquerda. E mais ainda, ele quebra todos os preconceitos. O tropicalismo, por exemplo, até o tropicalismo, você tinha uma divisão entre estilos e formas musicais, né? Então, a bossa nova, não toda a bossa nova, não é João Gilberto, nem a Baden Powell, que é afro, mas uma certa elite carioca, uma elite snob, de nariz empinado, enjoado. Ela considerava até Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro coisa horrorosa, inferior. E até a música caipira entrava nisso, porque ali tinha o formalismo superior. Essa coisa chegou a tal ponto que o Jorge Ben, na época era Jorge Ben, não era Jorge Benjó, ele não podia tocar em lugar de música popular brasileira. Ele teve, onde é quem o acolheu? Olha que coisa paradoxal. Foi o Iê, o rock do Roberto Carlos e do Erasmo, foi na Jovem Guarda que ele tinha que parar. Enfim, todos esses preconceitos, inclusive contra o nordestino, inclusive racial, social, ético e, mais ainda, liderança política de uma política nova. Tanto que Gilberto Gil, eu me lembro, eu estava já em Nova York, exilado lá no curso na área de segurança nacional, e eu recebia notícias que Gil cantava imitando o líder Mau Mau, Jomo Kenyatta, né? Elogiava o Mau Mau. Falei, que loucura isso! Era uma ligação direta com as ideias políticas. Caetano também, não é à toa. Lembre-se bem que os dois artistas presos, exemplarmente mostrados como grandes subversivos, caem em cima de quem? Já do Caetano, que é o mulato nato do litoral, né? E Gil, que é negro. Então, e ao mesmo tempo são pensadores de um Brasil que é proclamado agora já por José Bonifácio de Andrade e Silva em 1823. Ele define o nosso país continente como a diferença do Brasil para com os outros países, como sendo o amálgama. Ele não existe em nenhum outro lugar, por originalidades e condições de ser a maior nação de escravos, pelas culturas indígenas terem se assimilado, mas o amálgama é além da miscigenação, além da mistura, ele é uma capacidade de reinterpretação tolerante o tempo todo, em que os opostos, como no Heráclito, são sempre absorvidos em flutuação de movimento que já é quântico, já é relativismo. Então, ou seja, as culturas indígenas, o tropicalismo é proclamação direta do seguinte. Eu digo na música de São Jorge que essa amálgama é a pipoca da pororoca da imaginação. E é isso, ele vai continuando, o tempo todo vai recriando, e é o contrário da compartimentalização. Aqui é o contrário, o amálgama absorve todos os contrários. E essa capacidade é proclamada pelas culturas indígenas, são profundas. Só para dar um exemplo, nós tivemos
3 migrações de asiáticos que formaram os nossos índios, né, mongóis e asiáticos. A 4ª imigração, que é recente, descoberta e misteriosíssima, é de africanos e de australianos. Olha que fantástico. Então já é amálgama logo no início de culturas impressionantes. Mais ainda, essa cultura asiática dos nossos índios, ela vai... Gilberto Freire deixa claro isso aí. Os índios nunca se sentiram bem, sempre sentem nostalgia da Ásia. Eles são asiáticos. Mas eles já são os fabricadores da futura cultura hindu, com todo o brahmanismo que vai dar no budismo, e a futura cultura chinesa do taoísmo, do yang e do yin. Tanto é que a famosa preguiça deles, atribuída aos índios, não é preguiça, é a ação da não ação, do Wu Wei, que é o máximo do taoísmo. Prática de espinhas, acupuntura com peixe, aí vai até a arte plumária, que é uma arte da perenidade da vida, da mutação, e mais ainda, segundo Orellana e Cabeza de Vaca, que foram os primeiros exploradores espanhóis, chegaram na Amazônia e viram as Amazonas, está aí o nome Amazônia, eles foram caçoados durante todos esses séculos. Agora se provou, através de escavações, carbono 14, que provavelmente da Amazônia surgiu a civilização inca e depois subiu Cordilheira acima. Mas isso é só... Eu poderia ficar horas falando das culturas indígenas. Só para falar do amálgama. Só para falar do amálgama. A cultura negra veio para cá e transformou o candomblé, que era regional, imanentista, e aquele rio é de Oxum, lá na África. Aquele pedaço da selva é de Queto, lá. Aqui eles tiveram que inventar. Então, todos os rios são de Oxum, toda a selva é de Oxóssi, né? E com isso inventaram os arquétipos, coisa da cultura, né, europeia. E muitos séculos mais tarde, Jung vai elaborar, já é Índia presente aqui. Mais ainda, o jogo dos búzios tem toda a fractalidade da emoção que tanto se fala hoje, dos neurônios, um instante, o jogo de dados. Então, o jogo de dados jogando com a emoção do instante de quem joga. Mais ainda, eles têm um jogo tão complexo e sofisticado como é o Tao Te Ching do I Ching, o famoso I Ching, que é chamado Ifá, que é o I Ching africano, com varetas, com possibilidades. Mais ainda, a ciência atual do cérebro, dos neurônios, nos informa que o cérebro é uma labareda e que temos vários cérebros que fingem ser um só. Isso já tem no candomblé, você tem 3 cabeças, tem 7. Os portugueses, então, nossa senhora, Portugal começa a invenção de Portugal. Uma meia dúzia de pessoas se separa da Espanha. Então eles inventam Portugal através das canções del Rei, del Amigo, tocando. São os menestréis. Mais ainda, o salto de Portugal, que vai ser o maior produto do Renascimento e vai determinar tudo com as navegações, é que ele acolhe os templários, que da noite para o dia foram proclamados criminosos pela emergência do Estado Nacional francês. Ele nomeia um papa em Avignon, enfim. Os templários, quando são queimados vivos como heréticos na frente das igrejas, é o único lugar que os acolhe é Portugal, com um pequeno truque, viram cavaleiros de Cristo. E aí toda a visão da tolerância imensa de novo emerge na cultura portuguesa. Os lugares da África, da Índia, eles tinham mapas, aproveitar a vela do lado contrário. Inclusive, Afonso Henriques vira Cavaleiro de Cristo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, toda essa visão de saber culturas antigas dentro do catolicismo medieval, tudo isso já está implícito. Mas ainda a reforma, a contra-reforma, que são os jesuítas que chegam aqui, para combater o protestantismo, eles têm que absorver o protestantismo e dar mais ainda. Então são filólogos, poetas, pensadores que inventam o Brasil pela língua tupi-guarani. Mais ainda, o encontro do samba, os bantus são os primeiros negros que chegam da África, guerreiros, e se misturam com as culturas indígenas. Então há um encontro fenomenal do samba africano, que é o zemba, com o samba natural aqui, tocado em chocalho pelos nossos índios. Aí nasce uma música chamada Cururu e Cateretê. E é através do teatro, da música do teatro. Depois de inventarem o Brasil pelo nome, que é a filologia poética, os jesuítas vão então transformar, quase acabar com 90% do canibalismo, da antropofagia, e fascinando os índios, porque os índios só confiavam nos jesuítas, né? Eles sabiam que aquilo era de verdade. Através do violão, tocando cururu, cateretê e violão. Então, o Brasil nasce embalado pelos batuques, pelos sons o tempo todo.
Toda a arte moderna havia proclamado isso. Tanto o centro, a esquerda e a direita eram ufanistas, sabiam da originalidade do Brasil. Por motivos políticos que não vou me estender muito, decidiram jogar água gelada em cima disso e surgiram algumas pessoas muito, não vou citá-las, snobs, empinadas e colonizadas, colonizantes e colonialistas, que queriam negar essa glória imensa, mas não conseguiram. O povo continuou criando suas formas e com o tropicalismo explodiu isso, com uma consciência agora irreversível, né? O tropicalismo, então, além dessa importância, por isso, só para dar uma ideia, Caetano foi interrogado, quando preso por um capitão, que interrogava-o através de um livro que o Caetano não tinha lido na época, que era o Eros e Civilização do Marcuse. Olha que sofisticação. Eles não queriam saber dos inimigos diretos, dialéticos, marxista-leninista. Era essa nova coisa que os apavoraram. Olha que fantástico. Gil, então, ele foi preso. Logo que ele, ao ser preso, um admirador dele deu um violão para ele. Ele entrou na cela e compôs já 4 músicas. Então, a gente era aqui. Então, são situações muito incríveis que se refletem. Então, o tropicalismo é essa quebra de preconceitos e, ao mesmo tempo que ele admitia, por exemplo, coisas, a guitarra elétrica, que era totem tabu do nacionalismo, quanto mais ele absorvia coisas de todos os lugares estrangeiros, ele afirmava contraditoriamente o Brasil universal profundo, então trazendo influência já da banda de pífanos de Caruaru, do candomblé, o orgulho brasileiro, a amplitude desse amálgama, tudo isso o tempo todo, e sempre com a consciência. Caetano chegou até depois a fazer um disco só sobre isso, sobre Castro Alves e Joaquim Nabuco, que é a necessidade da segunda abolição.